A gente decidiu fazer um grupo de dança, onde as crianças tivessem a oportunidade de conhecer e resgatar um pouquinho das suas origens, da sua história. A gente faz música brasileira, a gente gosta de fazer o som Brasil, a gente mistura todas as nossas vertentes, tudo que a gente ouvia, tudo que a gente ouviu. Carlão foi um artista plástico de Novo Hamburgo, um artista negro, né? Começou conhecido como carteiro pintor, numa época de 74, né? 73. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 17 anos e eu sempre quis ser atriz desde bem pequena. E sempre tive vontade, assim, todas as oportunidades que eu tinha de participar na escola, na igreja, de encenações, eu participava. Quando eu cheguei em Novo Hamburgo, eu todo assustado, né? Era na turma do 25 de julho, era o único negro, né? E fiquei intimidado, mas aos poucos comecei a fazer amigos e aí através dos amigos eu conheci o coral Luizinho, que eu sempre digo que mudou a minha vida. Comecei a cantar, aí vem a cultura, né? E ali se abriu assim um Novo Hamburgo para mim que eu nunca, abriu um Vale dos Sinos, abriu uma vida para mim que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Meu nome é Raquel da Silva. Eu faço artista plástica, caricatura, tecendo, pintura. A pessoa é negra, mulher negra. Acabei me apaixonando loucamente pelo teatro de rua, que é uma forma de democratizar o acesso à arte, né? A pessoa não precisa entrar num edifício teatral para ver teatro, porque tem gente que se digna a fazer teatro de rua, né? E tem atores que têm essa mesma paixão que eu. Além de artistas, nós somos educadoras musicais, então a gente tem essa preocupação social de também que a nossa música sirva não só como entretenimento, mas como um veículo de mandar as mensagens que a gente acredita, de empoderar as mulheres, os jovens negros, a acreditarem no seu potencial, a irem atrás, a abrirem as portas. Às vezes as oportunidades não surgem, mas a gente tem que criar elas, né? Então a gente já está num nível que a gente não fica mais esperando alguém nos dar a oportunidade. A gente vai lá e cria. A Jaque, que é a outra coordenadora e coreógrafa, como sempre foi das artes, em especial da dança, ela disse, vamos fazer um grupo de dança, onde a gente vai trabalhar com essas crianças expressão corporal, mas dentro de uma temática que seria a cultura negra. Então veio essa ideia já, desde 2012, de trabalharmos o grupo Abaiomi. Meu pai nasceu aqui em Novo Hamburgo, né, numa cidade de colonização alemã, e todos nós, os filhos deles, também nascemos aqui, então ele teve um papel muito importante, porque são poucos artistas que expressam a arte popular, né? Então meu pai sempre expressou o carnaval, expressou ônibus, transporte, passeatas, greves. E essa questão de ele poder explorar esse lado popular, né, é uma coisa que também é dele, né? Ele é um cotidiano dele, né? Então acredito muito que ele fortaleceu muito esse lado aí popular, porque tem poucos artistas que falam mesmo do povo. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu conheço poucos assim. Comecei a cantar, um ano depois ganhei um instrumento do seu Júlio Ebert, que deve conhecer, que era presidente do coral na época, e até hoje eu sempre digo, o coral depende dele, respira ele. E aí eu comecei a estudar.
E aí com a música, sim, daí a projeção do feijão no Vale triplicou, né? Porque daí eu comecei a fazer casamentos, fazer formatura. Corta uma peixoneca. Isso apaixonado, negro, africano. Tu é apaixonada? Eu gosto. Até os meus 20 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro com 17, e até os meus 20 anos, mais ou menos, eu andava numa corda bamba em relação à negritude, pensando assim... Aí vem toda aquela história da colonização que a gente conhece, né? A gente não é padrão. E a gente não sendo padrão, a gente não tem representatividade, a gente tem muito pouca representatividade. Quando eu era pequena, a gente tinha menos ainda, né? A gente não se via na publicidade, a gente não se via nos livros. Eu era uma criança que lia muito e eu não estava nos livros que eu lia, eu não estava nas novelas das quais eu tanto gostava, eu não estava nas propagandas, nos outdoors, eu não estava em lugar nenhum. E aí o que acontece? Tu acha que tem uma coisa errada contigo. Pensando assim no grande número de artistas que a gente tem, das diferentes artes, né, na arte plástica, na música, no teatro, a gente vê pouquíssimos atores negros na região, então a gente ainda precisa buscar muito mais espaço, né? E as pessoas começam a conhecer e enxergar de uma maneira positiva, né, a nossa história, a própria dança, né? Eu acredito que contribui sim. Quando tu olha para os meus dreads e eles não são mais um mistério para ti, sabe? E não tem mais aquelas interrogações assim de como é que faz para lavar, como é que isso, como é que aquilo, como é que aquilo outro. Pronto. Olha só, além de lindo, esse cabelo dela tem uma história. Sabe? Uma história que me resgatou, né? E o nosso anseio é estar em todos os espaços. Não só na Semana da Consciência Negra, mas poder estar nas escolas, incentivando as meninas negras, elas tendo como referência as nossas meninas, referências positivas à sua cor, à sua identidade. Então, mostrar, principalmente na pequena infância, né, que muitas vezes elas não se enxergam nas televisão, nas grandes mídias, e poder mostrar para elas a Tauana, que hoje é a Princesa Herê que está aqui, poder chegar na escola dela e dizer que ela ganhou uma faixa de Princesa Mais Bela Negra Herê, que ela representa o município de São Leopoldo, e aquelas meninas negras da turma dela, lá da escola, se identificar positivamente. Isso é satisfatório para nós, e é isso que a gente quer. Eu acho que a questão do artista negro ainda é pouco explorada, né? Eu acho que acontecem muitas exposições, a gente vê assim muitas exposições onde o artista não ganha tipo recursos, né? O artista vai por si só assim, né? E eu vi pelo meu pai também. Eu acho que deveria ter mais valorizado assim, né? Mais valorizado mesmo assim. Para mim, isso foram coisas que eu acho que foram incutidas na sociedade negra de que nós não éramos capazes, né? E isso eu fui inquieto, sempre fui inquieto. Mas eu acho que a gente tem que conquistar o nosso espaço, tem que ir à luta, tem que estudar, tem que trabalhar, como qualquer outro com condição social que não tenha grana, tem que fazer. A gente trabalha com canções em Yorubá, com canções em Swahili, a gente trabalha com a estética, né? A coisa do turbantar-se, a coisa das amarrações de roupa, a coisa das maquiagens, mas a gente também trabalha com funk. Aqui nessa escola a gente trabalha, nesse momento a gente está trabalhando com funk da pracinha. Não quero saber de tédio, eu quero pintar o set. Tem coisa muito melhor que videogame e internet. Vou na pracinha. Vou na pracinha. E por quê? Por que a gente trabalha com funk? Porque funk é cultura negra. Cultura negra, periférica, contemporânea.
afrocontemporânea. Então o empreendedorismo afro está aí mostrando isso, né? Então eu acho que é por aí, a nossa música ser um veículo para dar voz para quem tem muito o que dizer. Eu acho que tem que acontecer essa invasão, né, num sentido positivo, assim, dos negros em tudo, na sociedade, no trabalho, tudo, entendeu? A gente tem esse dever, né, de mostrar para as meninas que o cabelo delas é bonito do jeito que ele é, da aceitação da sua identidade, do seu cabelo, das suas roupas, enfim, trabalhar todo esse tipo de empoderamento e reafirmar todos os dias, em todos os espaços, em todas as ocasiões para elas, que elas estarão aonde elas quiserem, que ninguém vai determinar aonde a mulher negra vai estar. A gente vai estar aonde a gente quiser. Basta acreditar, não pode parar no caminho. Você não está só, não pode ficar no escuro. Você é sua própria luz. O tempo não para, não para, não para, não deixa acontecer. O tempo não para, não para, não para, não deixa acontecer.